Olá pessoal do nosso Música para o Paroxítona. Estamos aqui novamente para falar de uma figura assim fantástica da nossa música brasileira. Na semana passada nós falamos de Paul McCartney, um gênio da música mundial. E hoje a gente vai falar de um outro gênio, dessa vez brasileiríssimo. Uma das maiores personalidades, artista. Recentemente aí entrou para a Academia Brasileira de Letras. Quem está fazendo agora dia 26 de junho, 80 anos, é Gilberto Passos Gil Moreira, ou simplesmente Gilberto Gil. Um dos artistas, um dos cantores, compositores mais irreverentes, criativos, importantes, respeitado no Brasil todo. Gilberto Gil começou ainda aí com tendência à música ainda criança. Seu pai tocava alguns instrumentos, sua mãe era professora. E ele começou a tocar aí acordeon ainda criança, que seu pai também tocava. Só que lá, com o início lá da Bossa Nova, lá nos anos 50, Gil abandonou de vez aí o acordeon e abraçou o violão. E aí o violão passou a ser o seu instrumento. Lembrando que Gil foi fazer uma carreira de administração de empresa, entrou na Universidade da Bahia, estudou, terminou os estudos, mas sempre de olho na música, era muito fã da música nordestina, muito fã do Luiz Gonzaga, e depois veio aí o João Gilberto, o pessoal dele aí para poder mexer na cabeça de todo mundo lá. Gil então foi trabalhar na GC Lever, uma grande empresa, mas aí não conseguiu ficar longe da música. Começava a frequentar os bares, as boates, e aí foi descoberto aí, vamos dizer assim, pela Elis Regina, que já era uma cantora que estava iniciando, mas que já observou aí a genialidade do Gil. E a partir daí ele não conseguiu mais combinar aí, fazer essa separação entre a música e sua vida profissional aí, como administrador. Gil então abandonou e foi para a música. É claro que a gente vai falar um pouquinho aqui da carreira do Gil, é uma carreira assim enorme, como eu disse, lá da década de 60. Gil então começou a compor, e aí o que abriu as portas para ele foram os festivais de música lá da Record da época. E aí já participou lá em 67 do 3º Festival de Música da Record. E aí ele apareceu lá tocando a música Domingo no Parque. Essa música ela foi assim uma revolução dentro do festival e dentro da própria música brasileira. Lá ele defendeu a música juntamente com os Mutantes, do qual fazia parte lá os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista, Sérgio Dias, e a Rita Lee. E aí eles já se conheciam desde aquela época. E a música foi aí um estouro, apesar de não ganhar o festival, ficar em segundo lugar, perdendo somente para Ponteio, lá do Edu Lobo. Mas a música, sim, arrebatou. A música Domingo no Parque é interessante a letra, porque ele fala aí da relação lá de um trio amoroso, só que de uma forma teatralizada. Ele falava do João, do José, da construção civil, da feira e de uma tragédia que aconteceu, e era um amor passional. Música com muito instrumento, muito balanço, uma espécie de uma bagunça aí, de um turbilhão aí de instrumentos e tal. Acabou impressionando todo mundo lá no festival. E aí a música foi e hoje é um marco aí no tropicalismo e na carreira do Gil. E aí ele tinha um aliado lá, um amigo que ele conheceu também, que era o Caetano. O que foi o tropicalismo então? A partir daí deu-se o início aí do tropicalismo, que foi um movimento não só musical, mas artístico, dentro do teatro, dentro do cinema, dentro das artes plásticas. E aí o Gil e o Caetano aí deram esse pontapé aí, com mais instrumentalização,
falando um pouco da cultura, misturando aí os sons de baião, rock. Na época também tinha lá os Beatles, que já mexiam na cabeça deles. E aí também com aquela coisa psicodélica lá do Sgt. Peppers, que era o disco lá de 68, 67, 68, dos Beatles, acabou mexendo ainda mais na cabeça desses dois aí. O pessoal, a crítica, parte criticava, parte não gostava e parte achava genial. E aí tem o disco Tropicália, que vocês vão ver aí, que foi o grande marco aí na música aí dos anos 60. O próprio Chico Buarque aí, que é também um gênio da música, ele fala que o Gil já veio diferente, já veio pronto. Enquanto outros artistas buscavam identidade, o Gil já sabia muito bem o que queria. E aí o Gil também começou a mostrar esse tipo de música, essa música mais aberta, essa música com mais sons, e aí começou a incomodar também o pessoal aí, os militares que tomavam conta do Brasil. Os militares também se sentiam aí ameaçados pela música do Gil. O que na verdade era uma besteira, o Gil na verdade queria fazer música do jeito que ele gostava e pronto. Só que aí lá em 68, ele e o Caetano foram presos, e aí foram presos lá, ficaram um bom tempo lá na cadeia, e depois foram convidados a sair do Brasil. E aí, eles saíram do Brasil lá em 69, e o Gil escreveu a música Aquele Abraço, que vai estar também na descrição, aí uma música assim marcante na carreira do Gil, que ele fez aí como se fosse uma despedida. Muita gente, pessoal mais antiga, vai lembrar da música Aquele Abraço, que ele fala lá, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, que na verdade ele ironizava porque ele era fluminense, e era naquela época o Fluminense estava ganhando lá do Flamengo, então ele ironizava, ele falava garota de Ipanema, aquele abraço, na verdade ele estava fazendo uma despedida aí. E a música, quando ele voltou, acabou sendo um pouco um hino aí do pessoal que saía do Brasil. Uma música assim lindíssima, animada, bem típico do Gil, do tropicalismo lá. Gilberto Gil também ganhou assim inúmeros prêmios da Unesco, da ONU, foi homenageado pelo governo da França, trabalhou muito forte na questão do combate à fome, sempre trabalhou também com a questão do racismo estrutural. Os militares também aí o perseguiam, também pela sua questão racial, pelo jeito de se vestir, e aí sofreu muita perseguição aí nessa época. Gil foi então para a Inglaterra, ele com o Caetano, ficaram lá até 72, depois de 72 eles voltaram e continuaram aí a sua trajetória, já sem o tropicalismo. O momento brasileiro já era outro, musical, mas Gil e Caetano continuaram aí a fazer as suas músicas com grandes mudanças, influenciando tanta gente e até hoje faz. Depois, Gil continuou lançando alguns discos. Quando voltou de lá, lançou um disco, Expresso 2222 também, que é uma música também incrível. E depois, Gil fez aí uma chamada trilogia aí dos álbuns dele, que lançou em 1975 o álbum Refazenda, tudo com Ré. Então, na verdade, o Gil ele sempre teve essa questão de renovação, de dar a volta por cima, de rever a história, rever as coisas, rever os modelos, se espelhando naquilo que tinha acontecido. E aí ele fez aí o Refazenda em 75, depois em 77 ele fez o Refavela, e depois em 80, 79, 80 ele fez o Realce, que é esse disco aqui que a gente já falou dele aqui, acho que 1 ou 2 anos atrás, que é um disco assim, um clássico do Gilberto Gil, o Realce. E ainda fez o Refestança, que é um disco que ele fez com a comadre dele, com a Rita Lee, depois também em 77. Então, nosso tempo aqui é muito curto para falar da carreira e de tudo que o Gil fez. Em 78 ele lançou uma música chamada Super-Homem, a canção,
que é bastante curioso. Essa música ele fez baseado no Caetano Veloso, que contando o filme do Super-Homem. O Caetano tinha vindo do cinema, assistido o filme Super-Homem no cinema. O Caetano é um cinéfilo aí, fissurado por filmes. E o Gil não foi, e o Caetano chegou e contou o filme pro Gil. O Gil ficou pensando aquela noite, naquela questão lá do filme, que era o Super-Homem, que ele fez lá girou a Terra lá ao contrário e tal, o enredo do filme, para poder salvar a moça que tinha morrido. Ele estava tentando salvar ela. E aí esse era o tema do filme. E o Gil ficou pensando a noite toda nessa questão do super-homem, de mexer, de revirar e para salvar a mulher e tal e tal. E aí o Gil colocou uma questão também aí da igualdade de gênero também com relação à mulher na época, né? E aí ele diz, nessa música aí, o Super-Homem, que ele fala do homem vir restituir, do homem vir de salvar, né, a mulher. E aí ele fala aí da influência da mulher na vida das pessoas, de todo mundo. E que a mulher não era um ser assim, um gênero que podia ser deixado de lado, mas era tão importante quanto o homem. E aí ele fala, quem sabe Deus venha restituir a importância da mulher aí na sociedade e na vida da humanidade. Uma música belíssima, aí foi inspirada aí no Caetano, no filme que o Caetano viu. Então o Gil tinha muito essa facilidade de estar fazendo música assim, com algum tema. E ele disse que naquela noite ele não dormiu, fez a música, e quando amanheceu o dia ele já estava com a música pronta, mostrou pro Caetano, o Caetano adorou. E os dois já gravaram essa música, muita gente gravou essa música, chama-se Super-Homem a Canção. Tem no álbum aí de Realce, do Gil. Outra música que eu deixei aqui também para vocês poderem conferir aí na nossa descrição é Amarra Teu Arado a uma Estrela. Essa música depois ela foi utilizada na trilha sonora da novela Salvador da Pátria, em 1989. Uma música também lindíssima, que ele fala uma poesia assim maravilhosa, vocês vão ouvir, muita gente vai lembrar dessa música, é uma música que eu fiz questão de colocar aqui para relembrar do Gil. Essa música ela está no álbum O Eterno Deus Mudança. O Gil fazia muito trocadilho também com as palavras, ele falava do Deus Mudança. Então, naquela história de que tudo muda, nada é estático. Então ele fala que é o Deus Mudança, fazendo uma brincadeira do Deus Mu. É uns trocadilhos que ele usava e que falava muito aí poeticamente. O Gil tem essa particularidade, essa genialidade. Depois ele continuou, ele fez muita coisa boa, o Gil. Depois ele fez Drão, antes, né, ele fez Drão, que é uma música belíssima que ele fez para a mulher dele, para Sandra. E depois ele fez para Flora também, a atual mulher dele também. Então o Gil tem muita música boa, tem centenas de músicas que ele fez para ele e também fez para muita gente aí que gravou música do Gil. Ele já emprestou aí os seus poemas para grande parte da música popular brasileira. Então o Gil é um grande ícone. Aí para fechar um pouquinho, para mostrar um pouco essa genialidade e esse poder que o Gil tem de se renovar, de poder estar dentro aí das mudanças, da tecnologia, da contemporaneidade. Ele não ficou amarrado isso. O Chico já falava que lá na época ele já era uma pessoa avançada aí no seu tempo. Eu vou colocar a música que chama Pela Internet, que ele fez lá em 97 no disco Quanta. Então, ele fala de uma linguagem aí da internet, gigabytes e tal. E também coloca a questão do homem aí, juntamente com essa questão da internet. É uma música também muito bem construída, vocês vão poder ver. Então, fica aqui essa primeira postagem nos 80 anos do Gilberto Gil. Tem muita coisa para falar do Gil, das parcerias, nós não falamos aqui, que ele fez com o Caetano, que ele fez com o Gilberto Gil, que ele fez com o Milton Nascimento, ele fez com o Chico Buarque. Tem também lá na metade da década de 70, uma união lá que ele fez lá com o pessoal lá da Bahia, os Doces Bárbaros, ele, o Caetano, a Bethânia e a Gal.
Tem muita coisa para falar do Gil, mas fica aqui a comemoração aqui dos 80 anos desse genial, um dos mais talentosos artistas brasileiros que recentemente aí entrou na Academia Brasileira de Letras, nos representa. Então, com grande capacidade e reconhecimento. Quero também aqui fazer uma lembrança aqui ao aniversário do meu irmão, Fernando, que fez aniversário, está fazendo também junto com o Gil aí no dia 26. Um grande abraço para o meu irmão, Fernando. E continue aí curtindo aí as músicas do Gil e voltaremos em breve para falar dele. Nesse mês de junho tem muita gente boa para a gente falar aqui e o Gil não poderia passar sem ter sido lembrado aqui. Grande abraço a todos, uma ótima audição aí, deem uma olhada aí na musicalidade e nos poemas do Gilberto Gil. Grande abraço e até a próxima.